Oi, oi, boa noite. Boa noite, meninas. Oi, Célia, oi, Vicky. Ai, coisa boa, um monte de gente conhecida, querida. É verdade, Jurema, a primeira. Que legal, que bacana. Vou dar só um minutinho pro pessoal ir chegando. A Cris também, daqui a pouquinho ela tá entrando. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Ai, que bom, Vicky. Eu também. Tô bem empolgada, confesso. Tô bem animada. A gente preparou um material muito legal para vocês hoje. Acho que vai ser bem legal. Bem legal. Oi, Celi. Ai, que coisa boa ver tanta gente querida. Fiquei bem faceira. Que bom. Que bom, que legal. Hoje vamos ter muitas coisas para conversar, inclusive... Oi, Laura! Inclusive, se vocês quiserem, né? Claro, pode ser ao longo da live, mas se vocês tiverem interesse, né? Vocês podem já mandar pra gente algumas perguntas, né? Algumas coisinhas que vocês gostariam que ao longo da live a gente pudesse estar respondendo, né? Então, sintam-se à vontade para interagir com a gente. Tô esperando só a Cris já entrou, só que ela não me solicitou ainda convite. Cris, tô esperando, tu me manda convite para te aceitar. Então, bom, para quem tá chegando, né, então, ué, tá dizendo que não tem como pedir autorização? Vamos ver. Vou convidar aqui, peraí. Cris, tá dizendo que tu precisa da atualização do Instagram, que a tua atualização tá velha. Aquelas coisas que ninguém nos conta, né? Que a gente tem que se ajeitar na hora H. Mas enfim, tá dizendo que tu precisa atualizar a versão. Ou entrar de repente pelo teu outro pessoal. Bom, pessoal, pra gente não, né, perder muito tempo, eu só vou, enquanto isso, introduzindo, enquanto a Cris tá resolvendo essa situação, eu vou estar aqui introduzindo para vocês a ideia da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre um tema que, na verdade, esse tema surgiu de muitas reflexões que eu e a Cris a gente vem fazendo e que vem nos intrigando muito, assim, sobre a maneira como as coisas estão acontecendo, né, nas carreiras dos psicólogos e como as redes sociais, elas mudaram muito a maneira como a gente vai construir a nossa carreira, né? A verdade é que eu pensando quando eu tinha, né, recém me formado, isso, sei lá, 9 anos atrás, a gente não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma ideia de criar um perfil profissional, isso não passava na nossa cabeça, era uma coisa muito rara de se pensar. E os primeiros perfis que foram criados, isso chamava a gente muita atenção, né? E hoje a gente sabe que, né, hoje em dia tem estudante de psico que nem, né, formado ainda é e já tá fazendo, né, diário de estudante, enfim, falando sobre isso. Então a verdade é que essa temática, né, ela é intrigante porque isso é dos últimos anos, a gente pode falar que, sei lá, dos últimos 5 anos a gente tem visto que realmente as redes sociais criaram um impacto bem significativo na maneira de consolidar, construir carreira do psicólogo e eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre o lado, entre aspas, negativo disso, né? Eu vejo as pessoas falarem de ser muito vantajoso, ganhe dinheiro com isso, construa sua carreira, construa autoridade, né? Aqueles termos bem clássicos do marketing digital e das redes sociais. Opa, a Cris chegou! Peraí, tá entrando agora. E a gente nunca ouviu ninguém dizer assim, tá, mas e o perigo disso, e o problema disso, né? O que pode acontecer? Oi, amiga, boa noite! Que bom que Tudo deu certo. bom? Eu, naná do Instagram, da internet, né, Luísa, como você fala. Nem atualizado tava o meu aplicativo aqui. Ah, foi bom. Eu tava aqui atualizando, né? Assim, introduzindo para o pessoal o que vai ser o tema da live, falando sobre
o quanto a gente nunca viu em nenhum lugar as pessoas discutirem os malefícios, né, das redes sociais, do marketing digital, em como fica a nossa cabeça no meio disso tudo, principalmente para quem está pegando essa fase de transição, mas também para quem já se formou nessa fase, né? Então, estava trazendo que esse era o spoiler, né, do que vai acontecer hoje à noite. Quer começar te apresentando para quem não te conhece? Vou dizer boa noite para todo mundo. Meu nome é Cristiana Almeida, sou de Curitiba. Sou sócia da Lu no Portal Formare, nesse projeto que a gente está construindo aí com tanto carinho, que a gente vai contar um pouquinho mais para quem não conhece depois. E seguindo a fala da Lu, né, gente, todos aqui somos profissionais da área da saúde. A gente fala muito em promoção de saúde e eu não consigo acreditar que pelo menos 80% dos pacientes de vocês não levem essas questões e essas demandas para o consultório, né? Do quanto, eu digo, vou reformular, 80% dos pacientes que estão nas redes sociais, porque tem gente que ainda não está, né? Uhum. Mas que levam essas questões do peso, do impacto, das comparações, do ideal de que as pessoas funcionam de um jeito que eu deveria estar funcionando e que eu não tô, né? E aí essa reflexão que a gente vai trazer juntos, assim, se é assim para os nossos pacientes, quem somos nós enquanto pacientes, enquanto humanos que também sofrem esses impactos, né? Perfeito. Bom, então, para a gente começar, só vou me apresentar, estava esperando a Cris chegar. Então, para quem não me conhece, eu sou Luísa Maciel. A Cris já falou, né, que nós somos juntas sócias do Portal Formare, que acho que é importante começar trazendo que uma das nossas ideias aqui do portal é justamente a gente poder falar sobre temas sensíveis que muitas vezes a gente não escuta serem falados com tanta facilidade, seja porque são temas mais polêmicos, seja porque são temas menos discutidos ou que ainda são muito incipientes, mas que a gente gostaria muito de estar nesse local, nesse papel de estar fomentando essa discussão, essa reflexão, principalmente porque a gente tem muitas dúvidas do quão saudável está sendo todas essas mudanças que estão ocorrendo, né? E o que nós, enquanto terapeutas, antes de sucumbir ao sistema, o quanto a gente não deveria também estar atuando como seres pensantes, né? E refletindo sobre como fazer isso, a prática da psicologia de uma forma menos danosa possível, né? Então, amiga, se quiser começar, a gente, né, queria começar primeiro problematizando e falando um pouquinho, né, sobre como a gente já sabe, né, que as redes sociais vêm trazendo muitos impactos, né, para a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que continuar, né, nessa exata fala da Luísa dos danos, dos índices que a gente entende de transtornos de ansiedade, de transtornos alimentares sendo aumentados pelas comparações, né? Existem estudos já evidentes, a própria retirada do número de curtidas do Instagram, a própria retirada, por vezes, de comentários, né, em alguns testes que o Facebook fez, são provas vivas de que esse impacto ele não é um mito, né? Ele é uma grande realidade. E existem até mesmo alguns estudos que o Facebook faz e que não necessariamente a gente fica sabendo, né? De daqui a pouco colocar nos nossos feeds mensagens ou notícias mais tristes. Eu digo Facebook mesmo, não Instagram hoje em dia, né? Porque na época o Facebook tinha um algoritmo diferente e que iam colocando notícias e posts e depoimentos de pessoas que também estavam um pouquinho mais cabisbaixas, e eles fizeram uma métrica ao longo de 7 dias, o quanto o grupo todo começou a postar e documentar emoções e sensações mais negativas, né? Não necessariamente a gente pode dizer que isso foi um espaço, uma vez que todo mundo está se abrindo, vou me abrir também, né? Muito mais a gente entende que aquilo deu um impacto na mudança de humor mesmo das pessoas, né? E aí, como é que a gente fica enquanto terapeutas, né? Até porque se a gente pensar, né, Luna, quando a gente fala até num viés cognitivo mesmo, de que as nossas redes, elas são cheias de terapeutas também, né? E aí, daqui a pouco, esse grau de comparação, ele se torna até mesmo injusto,
porque a gente não está se comparando com o público geral, a gente está se comparando com o nosso meio, e o nosso meio acaba sendo de muitos e muitos terapeutas. Então a gente entra ali no Instagram às vezes para se distrair, para passar um tempinho, né, para tirar a cabeça do ar. E aí quando você vê, você tem ali o teu feed rolando praticamente com terapeutas postando e produzindo conteúdo e produzindo conteúdo. E aí o quanto deixou de ser pra gente também um mecanismo de conexão com outras pessoas que a gente conhece, de ficar sabendo da vida dos nossos amigos, e passou a ser pra gente um grande gatilho e alarme de você não tá sendo bom o suficiente. Perfeito. O do portal, né, Lu, chamou muita atenção da gente por isso, porque o portal ele é exclusivo para terapeutas, né? E aí o quanto o feed do portal também chamou nossa atenção para isso, né? E comparando com os nossos pessoais, né, Lu? Sim. Não, a verdade, né, e acho que é legal a gente contar um pouco sobre isso, né, eu e a Cris, embora eu seja mais adepta até das redes sociais do que a Cris, nenhuma de nós duas tem perfil profissional e a gente nunca teve essa iniciativa, né, de fazer um movimento de construir de alguma forma, eu gosto muito dessa palavra que está na moda dentro do marketing digital, que é autoridade, né, então assim, essa ideia nunca foi uma ideia nossa, né, e quando chegou a história do portal, a gente se olhou e disse: nossa, ferrou, a gente vai ter que pelo menos ter um Instagram para que minimamente a gente vá assim, avisando o pessoal, ó, o portal tá quase, né? Tá chegando, tá acontecendo, né? Enfim. E aí a gente começou a se deparar assim, vamos ler algumas coisas muito básicas para a gente ter uma ideia geral de como é que funciona marketing digital, como é que funciona fazer um conteúdo de qualidade, que forma é melhor de ser feito. E aí existe o universo do marketing digital. Né? E esse universo, ele é um pouco assustador, né? Porque ele te vende uma fórmula. Se você fizer X coisa, né? E Y, Z, enfim, tem uma metodologia, né? Normalmente eles falam muito sobre isso. Você vai conseguir 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores. Mas para isso você vai ter postar todo dia, e postar do Reels, e fazer Reels, e fazer Stories. E é importante que você fale do seu café da manhã, o que você comeu, o que você almoçou. E é importante que você faça uma enquete de tarde, mas você depois de noite você tem que lançar um joguinho de perguntas para animar o pessoal. E aí a gente começou a ficar pensando, que horas as pessoas fazem isso? Porque assim, entre atender, estudar, viver, dormir, comer e fazer tudo isso que eles falaram, eu fiquei pensando, gente, como é que acontece, né? Enfim. E a gente se deu conta disso porque até não é que a gente tem as nossas redes pessoais e nós duas temos as nossas redes das nossas clínicas, né? Então a gente tem, né, Lu, 10 anos aí, os Instagrams profissionais das clínicas, não com os nossos nomes pessoais, mas eles nunca foram também o nosso foco central nesse sentido. Era sempre uma coisa de levar um conteúdo, uma mensagem, um texto produzido. E aí começou essas regras, né? Tem que ser todos os dias, tem que ser tais horas, tem que ter tais horários. E aí a gente começou a fazer, então, o planejamento, né? E aí a gente, dia 1º de janeiro, tinha nosso mês de janeiro inteiro programado e metade de fevereiro. E aí, gente, aí vamos lá. Sou eu, a Lu, e a gente tem uma estagiária maravilhosa, Isadora, que está nos ajudando, especialmente na produção de conteúdos. E aí deu final de fevereiro, quando a gente viu das nossas 3 reuniões semanais, 2 delas estavam sendo sobre Instagram, sobre os conteúdos do Instagram. E aí, todo dia que a gente se falava por mensagem, quando a gente ia ver o nosso grupo, era só sobre o post, o card, a foto, quem falou com quem, alguém esqueceu de postar, e o stories, não sei o quê. E aí eu e a Lu, a gente sentou um dia para conversar e falou assim, tá, e o portal? Porque o portal, gente, vai ter mais de 80 aulas. Ele vai startar com 80 aulas e a gente tem que fazer essas 80 aulas. Então a gente tem que sentar, estudar, produzir. Aí a gente tinha que fazer os nossos pacientes, a gente continua atendendo, a gente tinha ali um monte de conceitualização para atualizar e organizar coisas supervisionantes. E quando a gente se percebeu, a gente estava mergulhada dentro da produção de conteúdos em 3 pessoas e ainda assim não dando conta. E aí a gente começou também a se questionar mais ainda meu Deus, como é que funciona isso? Exato. Então,
todas essas reflexões que a gente estava fazendo, a ideia era pensar assim, bom, isso está acontecendo, isso vem para trazer benefícios, é uma nova maneira de mostrar o seu trabalho. Eu acho que, enfim, né, vem com uma ideia de assim, bom, vamos popularizar conteúdo, vamos tornar acessível para as pessoas, porque todo mundo usa Instagram, então uma vez que a gente fala sobre conteúdos relevantes, ansiedade, né, depressão, o que for, poxa, tem pessoas que podem realmente precisar desse conteúdo e se beneficiar com isso. Até aí, muito, muito válido, muito, muito legal. Mas aí a gente começou a ver que, na verdade, não é somente um espaço onde eu vou compartilhar coisas que eu acho pertinentes, que eventualmente eu quero que meus pacientes vejam, que eu quero que daqui a pouco eles possam indicar o meu trabalho para alguém, alguém pode me achar ali, dar uma lida no meu trabalho, ver se identifica, né, com o meu jeito de falar, jeito de me posicionar. Não, se torna um jeito que ou você tem um Instagram que hoje é considerado um Instagram ruim, né? Que assim, tem meia dúzia de seguidores, não tem engajamento, não tem compartilhamento, não tem não sei o quê. Ou tu tem que entrar na fórmula, tu tem que entrar na máquina girando, né? E que aí, é essa máquina que nos preocupa. Então, acho que é importante a gente também colocar isso como definição. Sim. Nós não estamos aqui falando contra as redes sociais, de forma alguma, né? Tanto que, né? Senão seria hipocrisia, a gente está aqui falando nas redes sociais, né? Então, não é sobre isso, mas sim sobre essa fórmula, né, que nos prometem que a gente vai ter autoridade, engajamento, pacientes, seguidores, né, e que a gente vai poder aumentar o nosso valor de consulta e que a gente vai poder fazer jornadas, semanas de conhecimento e tantas outras coisas. Só que a promessa vem junto uma penitência, que é ter que ralar muito e fazer muitas coisas. E para isso, para fazer corretamente, eu me prestei a fazer hoje à tarde um cálculo. Eu calculei um curso de cada coisa do marketing digital que eu precisaria gastar se eu quisesse aprender por mim mesma. E eu teria que gastar R$18.460 para eu ter todo o conhecimento que existe hoje de estratégias do marketing digital. Então, R$20.000, a gente faz 2 especializações. A gente faz supervisão com os melhores supervisores do Brasil, né? E aí a gente está falando de pessoas que daqui a pouco gastam R$6.000 numa fórmula de lançamento. Tá errado, de novo, não é esse o ponto. A gente não tá aqui mas assim, vamos tentar entender o que será que isso começa a acontecer dentro da nossa cabeça que fomenta eu vou para esse caminho e eu preciso ir para esse caminho, e se eu não for por esse caminho, eu tô atrasada, eu tô errada, né? Ali, ó, a gente colocou, né? A Carol botou risco de se tornar uma jornada de trabalho. A Célia colocou, eu não tinha essa cobrança, mas começou a se cobrar. Ali em cima a Miris tinha colocado, eu me cobro que eu deveria estar postando. Então, gente, isso é muito grave, que a Carol, né? Desculpa, amiga, isso que a Carol falou, né? É muito legal da gente pensar, porque a maioria dos Instagrams giram em torno de conteúdos sobre autocuidado, autocompaixão, autoestima, né? É esse conteúdo que a gente acaba conseguindo entregar muito para as pessoas e que elas se beneficiam muito. E esse é um tema, obviamente, que muito recorrente do consultório também. Mas o quanto uma tripla jornada, né? O Instagram virar mais uma jornada de trabalho para a gente, tá discrepante desse autocuidado, dessa autoestima para nós, né? Então, assim, a gente sempre fala em terapia sobre a autenticidade do terapeuta, né? E a gente sempre fala também sobre coerência, né? Então, a gente tenta ensinar muito os nossos pacientes a serem adultos saudáveis, que regulam e organizam a vida dentro de vários aspectos. Então, é o descanso, é o autocuidado, é o tempo de qualidade com a família, com os amigos, é o estudo, enfim, uma série de demandas e necessidades que a gente vai ter. E o quanto, por vezes, essa cobrança que vem gerada por um medo, né, Lu? Tudo que a Lu falou você vai deixar de ser um bom terapeuta, você não vai estar entre as pessoas de sucesso, você não vai ter autoridade. Todas essas cobranças começam a dar pra gente a sensação de que a gente tá falhando, né? E falhando, por vezes, com a agenda lotada. Né? E isso me lembrou um depoimento. Vários nomes aqui de psicólogos falando isso, que eu sei que todos têm agenda bombada, gente. Assim, e são pessoas competentíssimas que a gente encaminha um monte de paciente, né? Vou citar os últimos aqui, a Joana, né?
Maria Alice, eu não tô dizendo que os outros não são, tô dizendo quem eu conheço, né, gente? Carol Juvenil. E assim, bora lá, meninas. Vocês não têm mais horário quase na agenda de vocês, né? E ainda assim a gente tá se cobrando. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né? Agora a Cris falou disso, de a gente sentir um fracasso, mesmo com a agenda lotada, né? Porque não tá nas redes sociais. E eu lembrei de um depoimento que a gente recebeu ontem no direct, a gente postou, né? Falando um pouquinho das redes, a gente postou aquele ringue, né? Quem que ganha 20 mil seguidores, né? Ou uma carreira, né? Assim, onde tem formação, onde tem supervisão, onde tem tempo de experiência. E aí essa pessoa compartilhou, essa colega, de que ela tem um consultório, né? Que ela é terapeuta há mais de 20 anos, que ela tem a agenda lotada, que ela tem fila de espera e que ela se sente constantemente um fracasso porque ela não tá nas redes sociais e porque o Instagram profissional dela tem algo como 400 seguidores, se eu não me engano, e ela se sente um lixo. Então, e aquilo me chamou muita atenção, a gente até trocou uns áudios, porque me sensibilizou muito de pensar assim, meu Deus, uma pessoa que tem 20 anos de carreira, né, tem agenda lotada, tem reconhecimento, né, tem fila de espera, por que que ela tá se sentindo tão mal? E é um pouco sobre essas reflexões, né, que a gente quer fazer, assim, a gente não tá falando daquele recém-formado que tá desesperado para conseguir uma maneira de se posicionar. E que daí, bom, tá todo mundo nas redes sociais, né? Eu brinco, as pessoas mergulham para onde tá todo mundo indo, né? Faz sentido. Embora a gente também vai falar do recém-formado daqui a pouquinho, mas eu acho que também a nossa conversa é muito com o pessoal que já é da velha guarda, que já tá formado, que já tem uma carreira, que já tem o seu network e que se sente na obrigação de que deveria estar nadando nessa onda. E Lu, vamos falar de uma outra coisa que eu acho que a gente também, que não é nem o que a gente vai se aprofundar agora, mas fala sobre nós, da média guarda, não vou chamar da gente da velha, né? Que a gente ainda tá. Mas assim, primeiros 10 anos é média guarda, né? Em termos de jornada, a gente já passou por muito, né? Muito. Mas ainda estamos aqui na metadinha. Mas a gente nunca foi ensinado na faculdade a se organizar e a pensar na nossa carreira, né? A gente vê isso muito habitualmente no direito, nas administrações, em você conseguir fazer uma formatação de se enxergar, de criar certos objetivos. E eu acho que a gente da psicologia sai assim bem desamparado, né? Isso a gente vem falando muito. Então a coisa toda do não saber cobrar, do não saber fazer os cálculos, não saber a burocracia de se tornar psicólogos. E aí eu acho que tudo isso também está na base da gente começar a construir, até mesmo a gente que é da velha guarda, começar a pensar assim, tá, o que eu quero fazer para sempre? Gente, para sempre assim, né? Mas vai fazer sentido para mim ser autoridade no Instagram por 10 anos? O que isso vai me trazer? Né? Aí volta o significado da agenda lotada. O que é uma agenda lotada para nós, amores? Tipo, 30 pacientes, 35 pacientes por semana é uma agenda lotadíssima. Se você vai atender casos graves, nossa, né? E aí eu vou lotar essa agenda mais como e de quê? Né? Então, qual é esse impacto? Será que não é ter pacientes, eventualmente ir me graduando ao ponto que eu subo o valor desses pacientes, de eu parar e pensar quem sou eu e qual é a minha projeção de carreira, além da psicoterapia? Eu vou querer ser professora? Eu vou querer ser ter uma jornada de algum concurso, né? Para mim é importante ter um meio período de estabilidade em algum lugar. Eu vou querer vender infoprodutos? Eu vou querer ter um negócio, ter uma clínica? Esses pensamentos são fundamentais para que a gente possa entender qual é o sentido da gente produzir no Instagram. Porque às vezes a gente está ali fazendo sem necessariamente saber por quê. Qual é o objetivo? Sim, como se estivesse só andando junto porque tá todo mundo fazendo, então aparentemente é isso que tem que ser feito, né? E não sei se é a sua estratégia de captação do cliente. Eu fiquei pensando muito esses dias, até falando com uma supervisionanda e ela me dizendo que tinha que criar e que tinha que fazer, mas não se sentia confortável, fazer vídeo era difícil. E daí eu pensei, tá, mas qual é o seu objetivo? Daí ela, ser vista. Ser vista, tá, mas por que ser vista é importante? É importante para você? É um valor para você? Não, acho que é importante para minha carreira.
Te pergunto de novo, por que que é importante para sua carreira ser vista? Ah, não, para não esquecerem de mim. Ah, tá bem. Tá bem, você não quer ser esquecida. É a única maneira de não ser esquecida é nas redes sociais? Você mandando mensagem para os colegas, fazendo um grupo eventualmente, fazendo uma supervisão com alguém que você sabe que te encaminha de tempos em tempos, enfim, fazendo um grupo de estudos, o que for, assim, essa é a única forma. Então, é isso que a Cris está dizendo, assim, a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo da gente ingressar nas redes sociais e o que, que a gente quer com aquilo, né? A gente quer que seja um cartão de visita, que muita gente faz isso, e que daí normalmente é um Instagram mais simples, mas que tem bons conteúdos, e essa pessoa sabe que se alguém procurar por ela, ela tá ali, né? E tem coisas nesse aspecto interessantes para ser vistas, mas tá, e se eu não quiser, né, ser uma super, né, celebridade no Instagram? Porque bem isso que a Carol tinha falado mais cedo, dá muito trabalho fazer isso. Se não tem uma equipe de apoio por trás, que também tem um custo importante, né, vai significar uma terceira jornada de trabalho. Porque não se faz no evento, no horário do intervalo, né? Eu sei porque a gente tenta fazer isso e a gente não consegue. Então, não é, né? Não é assim. E também vamos falar sobre as tendências, né? Que as coisas elas vêm e vão. Então, eu tenho minha clínica há 9 anos. Eu tenho no meu Facebook da clínica 7.000 seguidores, construídos há longos anos de jornada. Aí virou o Instagram. E aí a gente tem, sei lá, 1.300, 1.500 no Instagram, né? E é assim, vamos lá, qual é o futuro das redes sociais? A gente não sabe, né? Então, desde que eu esteja vendo um propósito e um sentido para mim hoje nisso, né? Então, mais uma vez, eu tô precisando encher minha agenda e isso tá, de fato, me trazendo pacientes. E mais uma vez, um método, né, Lu? A gente não tá falando contra, mas tem uma função para mim, né? Tem uma função de vender um infoproduto, né? Tem a função de vender um curso, ou eu vou fazer uma vitrine só como a Lu falou. Tá bem, mas eu vou fazer isso para me posicionar na carreira a longo prazo. A gente nem sabe se o Instagram vai estar aqui daqui a 20 anos, né, gente? Vamos ser bem sinceros. A longo prazo, vocês serão lembrados pela competência de vocês. E aí eu acho que é o ponto que é onde o nosso medo vem muito forte. E eu acho que é sobre isso que a gente quer falar bastante também com vocês hoje, né, Lu? Exato. Até porque, acho que a Cris falou um ponto que era bem para onde eu queria entrar, estava tentando achar uma brecha, assim, transmissão de pensamento é coisa boa. A gente eu tenho muito essa sensação que, assim, vamos pensar que as redes sociais, elas são, e o Instagram, se a gente estuda um pouco a ferramenta, basicamente, o que que se diz, né? O que que viraliza no Instagram, né? Vídeos curtos, de preferência divertidos, com pessoas bonitas, textos curtos, porque as pessoas do Instagram são preguiçosas para ler, então não pode ser muito longo, e vídeos de até 2,5 minutos desejável. A partir disso começa a ter menos engajamento. Então existe uma fórmula, de novo, né? Minha pergunta para vocês, assim, queria que vocês respondessem aí na nossa mensagem embaixo. Vocês acham que dá para a gente ensinar conteúdo relevante, de qualidade, extremamente eficiente, em vídeos de 30 segundos, em vídeos dançando, em textos que tem 3 parágrafos? Assim, algumas dicas super legais, super eu acho que dá. Algumas coisas muito relevantes de uma forma descontraída, super dá para ensinar. Mas vocês acham que dá para a gente mudar a vida de alguém assim? Vocês realmente acham que isso vai ser o que, nossa, aquela pessoa entrou no meu Instagram e eu mudei a vida dela por causa dos meus vídeos? Eu gostei de uma coisa que uma pessoa respondeu ali, além dos muitos nãos, né? Não necessariamente. A Jurema falou ali de uma pesquisa que ela fez perguntando de onde vinham os pacientes, né? E que 67% responderam que vinham de indicação, 27% da internet e o restante de outras formas. E essa é a chave, né? Amarrando com o que a Lu falou, né? Os nossos pacientes, a nossa agenda e a nossa autoridade, elas são geradas não pelo vídeo de 30 segundos, mas pelo impacto real que a gente causa na vida de um paciente com a terapia.
Uhum. E eu tenho até um exemplo de ontem, acho que ontem ou anteontem, não me lembro. Eu tava nessas de lá no Instagram da Etos, né, da minha clínica, que eu tinha que postar, era o dia que eu tinha que postar um vídeo. Eu quase nem apareço mais naquele Instagram, mas era o meu dia de postar. E eu, o que que eu vou fazer no vídeo? E aí, usando o exemplo que a Laura disse, né, que ela tenta estudar para, né, otimizar o tempo dela, falar coisas sobre o que ela está estudando, mas também se a Laura não só psi, eu quis fazer uma carta aberta aos meus pacientes e dizer coisas que eu achava que todos os terapeutas tinham vontade de falar para os seus pacientes. E sem nenhuma pretensão, o vídeo viralizou. Eu brinco que foi o meu primeiro vídeo viralizado que eu tive a experiência de falar, né, que eu tenho um vídeo viralizado. E o que chamou atenção para mim não foi porque teve, sei lá, 350 compartilhamentos. Isso é realmente, e que nem tu vê uma mini viralização perto do que tem por aí, né? Mas não foi isso que me chamou atenção. O que me chamou atenção é que todos os meus pacientes, sem exceção, que estavam nas redes sociais, no Instagram da Etos, me mandaram mensagem me dizendo, tipo, nossa, eu me sinto abraçada com essa tua mensagem, eu sei que tu é essa pessoa que tá falando, né? Ou me escreveram ali nos comentários, enfim, mas eu vi todos os meus pacientes dizendo que sem tirar nem pôr aquilo que eu tava falando era uma coisa que representava quem eu era. E para mim isso tem muito mais valor viral do que o texto, né? Do que o vídeo em si. O vídeo, ok, deu certo, mas o ponto é, os meus pacientes, eles atestavam isso. Eles sabiam que aquilo que eu estava dizendo, aquela afetividade, aquilo que eu estava tentando mostrar o quanto realmente a gente se conecta com os nossos pacientes, tem muito mais valor para mim os meus pacientes terem dito que isso faz sentido para eles do que outras pessoas. Não tirando, né, o quanto foi querido de outras pessoas comentarem, mas é isso aqui atesta, isso é que faz a gente poder confirmar que, nossa, isso tem valor, né? Não é o vídeo e aí vem as pessoas, né, impactadas por ele. Não, as pessoas já são impactadas, que bom, por mim no consultório, e aí eu mandei aquele vídeo, aquilo só fomentou ou aumentou, reforçou uma coisa que já existia, né? Mais uma vez, a coerência, né, Lu? A coerência entre quem a gente é para o nosso paciente, quem a gente é na nossa vida e quem a gente tenta ser, às vezes, nas redes sociais, porque as pessoas dizem que tem que ser assim, né? Então, a gente sempre brinca, eu e a Lu, que ela é o meu lado colorido e espontâneo, e eu sou o lado, né, mais sério, mais... Com os pastéis. Mas tons pastéis. Pensa a dificuldade para a gente achar a logo do portal, gente. Mas o que isso significa? Né? Que a gente traz isso na nossa vida. Vocês podem ver que a Lu aparece muito mais nos vídeos aqui da clínica, porque para ela faz mais sentido, porque na vida real dela ela é assim. Porque ela compartilha e sempre compartilhou pedaços e partes da vida dela. Né? Se vocês forem no meu Instagram, que eu abri recentemente, ele era fechado até então, ele tem uma foto a cada 3, 4 meses. É algo que não é meu, não tá? Assim, eu não faço isso na minha vida normalmente, né? E eu já tentei me forçar muito a fazer isso por essa obrigação profissional, gente. E não cabe porque não sou eu, né? E eu digo de coração para vocês, não muda nada no reflexo do meu sucesso profissional, né? Nunca ninguém conheceu o meu nome, até porque, como eu disse, eu tenho redes profissionais há 9 anos com o nome da clínica. Recentemente tem aparecido o meu nome mais lá, por também coisas que o pessoal do marketing da clínica fica batendo lá na tecla, mas nunca foi algo que a gente focou, que a gente fez. E tá tudo bem. Hoje eu me sinto muito realizada, eu tenho pacientes, eu tô com a minha agenda fechada desde março do ano passado, né? Com gente chegando aí sempre querendo. Tô dando aula em lugares que eu sempre sonhei em dar aula, nos lugares que eu me formei. Tô fazendo um projeto com uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é uma referência para mim. E tudo isso não necessariamente com as redes sociais. E dentro de mim, as pessoas que eu admiro muito, verdadeiramente, elas também não estão lá. Né? A minha supervisora linda, a Adri Maia, tá lá, mas, gente, tem a Adri Maia fazendo rios. Imagina! Né? A minha terapeuta também não tá lá. E é tão bom poder dividir com a minha terapeuta, por exemplo,
isso e saber que ela está sendo muito genuína quando ela me diz não precisa, tá tudo bem. Cris, perfeito, assim, e aí tu foi falando isso e a Natália falou uma coisa bem legal, ela falou assim, fora que o terapeuta no começo é secretário, marketing, contabilidade, a mãe, a filha, enfim, muitos papéis, né? E eu concordo 100%, Nath, e na verdade que nunca muda, né? A gente, aos pouquinhos, eu brinco, a gente vai ficando um pouco mais, né, chique, vai delegando um pouquinho algumas coisas, mas ainda assim, o grosso a gente ainda que faz, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, uma outra coisa que me veio para trazer para vocês hoje, que eu acho que é bem importante, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, é que a rede social, de novo, eu não sei, né, o quanto vocês têm conhecimento, mas as redes sociais, elas punem as pessoas que não fazem o uso regular das postagens. Ou seja, se eu posto durante um mês, todos os dias, e eu tenho engajamento, eu tenho stories, eu impulsiono um vídeo, né? Enfim, eu começo, o Instagram olha para mim e diz, essa aqui vai dar bom, essa aqui vamos investir nela, vamos dar uma moral para ela. Aí, um dia eu fiquei gripada, e eu passei 3 dias, não é Covid, sei lá, né? Daí eu passei 3 dias, né? E eu não consegui postar. O Instagram vai me punir por isso. Opa, tu tava bombando, tu tava arrasando, e aí do nada tu vai embora. Guardem esse exemplo. Quando a gente vai para a vida real, né? Eu brinco do tempo old school, como é que a gente fazia, né? Para ter pacientes, a gente fazia networking. E o networking, ele era ao vivo, olho no olho, né? Eu nunca fui punida por ficar um mês sem falar com a minha rede de contato. Um dia, uma semana, né? Nunca aconteceu de a gente, né? Eu tenho uma amiga, sei lá, que a gente trocava um monte, aconteceu alguma coisa, a gente acabou se afastando ou não conseguindo se falar. Eu nunca fui punida de eu não vou mais mandar paciente para ela. Não começar a falar mal dela quando ela fala comigo há um mês, isso não existe, né? Então, eu sei que é uma coisa difícil de comparar, mas no fundo, a metáfora que eu quero trazer é a gente transformar a nossa rede de contatos da forma mais real possível, né? Que o Instagram fala de orgânico, que de orgânico é bem mais ou menos, né? Mas enfim, essa lógica, a gente nunca vai ser punido por fazer as coisas de uma maneira real, onde a gente realmente apresenta o nosso trabalho, não tem vergonha de apresentar o nosso trabalho, de oferecer o nosso serviço, de dizer como é que a gente pode ajudar, né, um colega que é de outra área. A gente nunca vai perder com isso. E no Instagram é um ciclo sem fim. Ou você entra pro jogo, ou no momento que você sair do jogo, você perdeu, né? Ou no momento que trocar o Instagram, né? Tá entrando o Clubhouse, onde estava eu assistindo no Clubhouse, que eles estão monetizando já o Clubhouse. E que a tendência do marketing digital é que todo mundo vá pro Clubhouse. Então, eu vou ter que ficar vivendo de aplicativo em aplicativo e de curso em curso de atualizações de aplicativo. E a minha rede real, palpável, onde é que ela tá? Pessoal, para quem entrou agora no meio do caminho, o que a Lu tá falando é perfeito. E só para frisar, não é para dizer que não pode, né? Que não deve. Se você é bom, eu conheço vários terapeutas que são muito bons em produzir textos, em se expressar através das palavras e que gostam muito disso, que se veem nisso. E isso é maravilhoso, porque afinal são 69 milhões de brasileiros que estão lá nas redes sociais e que podem ter esse alcance. Mas são 200 milhões de brasileiros. Então tem mais da metade que está por aí, que não está lá no Instagram e que pode ser tocado por nós de outras formas, né? E mais uma vez, sobre o que é terapia: coerência, afeto, autenticidade e vínculo, né? Vínculo, como a Lu estava falando, não se quebra, né? Nós somos de outra cidade, hoje nós somos sócios e o nosso vínculo foi formado em networking de palestra, gente, Oi, professora Luísa, te achei o máximo. Você quer vir em Curitiba dar uma aula? E ali começa. E assim a gente vai conhecendo outras pessoas. Hoje a Lu tem supervisionandos de Curitiba. Eu recebo indicações de Porto Alegre, às vezes, que eu falo, nossa, uma psiquiatra de Porto Alegre, uma pessoa de Porto Alegre, que não sei nem como me conhece, mas que conhece. Não, é que a Célia falou networking raiz. Eu falei que define bem o que você está falando. Raiz, né, gente? E isso faz terapia também, isso faz sucesso. E volta lá,
o que a gente quer ser, né? Puxa, eu quero ser supervisor, eu quero ser professor, eu quero ser terapeuta. Como? Né? É através das redes? Então, bora lá, regaçar a manga e mergulhar nessa estratégia. Mas não, eu não sou obrigada. Não é isso que vai me fazer um bom profissional. E aí, muito pelo contrário, porque daí a gente quer fazer uma provocação para vocês. Na hora que vem aquela pessoa assim, o marido de uma paciente, o filho de uma paciente, o teu primo, o teu tio, um amigão muito querido, pedir indicação e você precisa encaminhar essa pessoa. É fácil? Respondam pra gente. Vocês têm uma rede de encaminhamentos bem tranquila, assim, bem segura? Eu sempre brinco, né, que se a gente consegue com facilidade, né, ter alguém para encaminhar, sei lá, nossa mãe, a gente está muito bem. Mas eu não sei vocês, embora eu tenha muita sorte, porque eu tenho uma rede bem bacana, mas ainda assim, para dar conta, às vezes, de todas as pessoas que me indicam, me pedem indicação, enfim, às vezes não dá conta. Às vezes, quando eu vejo, um ano para um não tem mais horário, mando para outro não tem mais horário, mando para outro não tem mais horário. Importante reformulá-lo isso, porque às vezes não é que não existam essas pessoas, né? Vamos falar assim, de pessoas disponíveis, né? Então, a gente tem lá nossos 10, 15, 20, 30 colegas que a gente fala assim, nossa, como diria a Luísa, para ele, assim, eu entrego a minha mãe. Mas ele tá com a agenda lotada, tá com a agenda fechada. E aí, será que... E aí, você vai olhar nas tuas redes sociais e você tem um monte de colegas, um monte de psicólogos com 20 mil, 30 mil, postando o dia inteiro. Mas eu não sei se eu consigo mandar minha mãe para eles. Perfeito. Só para a gente não perder aqui, o pessoal falou algumas coisinhas, né? Que bom que o pessoal foi falando que é um alívio escutar essas coisas, que parece um abraço. Fico bem feliz de saber disso. A gente estava louca para fazer esse encontro. A Eduarda, né, colocou, depois de uma semana de autocobrança forte demais, por não ser ativa no Instagram, vem uma live dessa, né? Só agradecer, muito, muito obrigada. Fiquei bem feliz, a gente fica bem feliz de saber disso. Esse relato aqui, né, da Silviane, eu conheço de perto, né? Eu conheço bem de perto essa ideia, essa mudança, inclusive mudou para pertinho de mim. E eu lembro que eu dizia que não ia ser isso que ia afastar, né, todo o trabalho, toda a construção. A Silviane é uma terapeuta de renome brasileiro, então, assim, com certeza não era trocar de cidade que ia ser o problema, né? Então, olha só como mesmo assim o peso vem, como assim dói, né? A gente fica com medo de qualquer forma, né? Carol falou também, né, que o único caminho tem que cuidar da nossa relação, e é verdade, se a gente não puder, né, achar maneiras de onde é que não mudou nada, Lu. Eu sabia que não tinha mudado nada. Ó, a Carol Silviane é ícone, que absurdo. Viu? Todo mundo vai se encontrando aqui, que coisa boa. Mas é isso, né, gente? Assim, tudo isso mostra que a gente tá fomentando dentro da gente medos que a gente, pelo menos o que eu tô lendo aqui do pessoal até agora, na verdade, medos que não estão se concretizando, né? Então, assim, por que eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enquanto classe de, primeiro, pensar que os que já estão no momento de carreira que tá bacana, por que será que essas pessoas precisam entrar nessa lógica, né? A não ser que mude a estratégia da sua carreira, enfim, né? Queira vender curso online, outras coisas que é super válido também, né? Mas por que precisa, se já está funcionando o método antigo e não está tendo nenhum problema, digamos assim. E eu acho que a gente também tem que pensar que a gente serve de modelo para os novos que estão entrando, né? E aí eu queria trazer um case que eu acho que é bacana da gente discutir, de que eu atendi, e o case autorizado, me supervisionando sabe que eu vou trazer esse exemplo dela. E que ela é recém-formada, há uns 8 meses, mais ou menos, e ela foi um case de sucesso no Instagram. Ela estava muito angustiada de não conseguir paciente, estudou muito marketing digital e realmente ela assim, ganhou uma visibilidade. Ela tem algo como 12 mil seguidores no Instagram e ela é vista como autoridade. Tudo que ela posta, as pessoas realmente vão lá, comentam, compartilham, engajam.
E ela vem para supervisão comigo porque ela me diz a seguinte questão: Lu, eu me sinto uma fraude o tempo inteiro, porque as pessoas acham que eu realmente sei muito, que eu tenho uma caminhada, um conhecimento muito grande. E eu não tenho, porque eu tenho 8 meses de formada. E eu não sei como desmentir isso, porque eu não tinha me dado conta que eu criei uma coisa que não era bem verdade, não era bem compatível com o que eu tinha de tempo de formada. E foi difícil porque o que a gente acabou concluindo é que de alguma maneira, não por maldade, mas era uma fraude, porque ela prometia jornada de autoconhecimento, a gente vai mudar em 3 dias sua vida, né? Todas as coisas que são clássicas que o Instagram, né, que o marketing nos fala que pode ser uma estratégia de captação, Telegram, enfim. E a verdade é que quando ia para o consultório, no paciente, ela estava extremamente perdida. Então, o produto mais caro dela era o atendimento clínico, no qual ela, com 8 meses, estava cobrando R$ 200, porque ela já estava com autoridade no Instagram, então as pessoas pagavam por isso, e ela não conseguia tolerar a angústia de pensar assim, eu não valho esse dinheiro, mas o Instagram me diz que eu estou valendo esse valor e eu estou me sentindo angustiada o tempo todo, eu acho que eu não consigo ajudar. E essa menina estava extremamente ansiosa. E uma das coisas que a gente acabou optando, e que foi muito difícil também, foi ela fechar o Instagram por um tempo, né? E que provavelmente perdeu toda a construção que ela já tinha feito, porque lembra que o Instagram pune. Mas por que isso aconteceu, né? Por que a gente precisou, né, repensar isso e repensar, inclusive, que talvez ela tivesse que sair, né? Porque se a gente for parar para pensar, ela não estava com uma angústia que era irreal. De fato, não é justo para uma menina de 8 anos de formada, que por melhor terapeuta que seja, porque ela é muito boa, não tem dúvida sobre isso, mas ela não tem uma caminhada para ser chamada de uma autoridade no mundo digital para ter 12 mil pessoas seguindo absolutamente tudo que ela fala. E eu acredito nisso, eu acredito que não é. Eu acredito que pessoas, para ter esse nível de autoridade, elas têm que ter uma trajetória, uma caminhada. E não tem nada de errado com isso, mas tem que ter um caminho. Tem que ter uma história. Eu preciso contar alguma coisa para eu dizer que eu sou autoridade de algo, né? Então, olha o sofrimento que ela estava. Eu tô pensando, Lu, no que você tá trazendo, numa coisa que a gente sempre discute muito em supervisão, é da gente conseguir dar conta, enquanto terapeutas, da nossa vontade maior do que a dos nossos pacientes, de que ele melhore às vezes, né? E de lidar com aquele paciente que traz recorrentemente aquela coisa do não está funcionando a terapia, você não está resolvendo, né? Que vai jogando a responsabilidade também na gente. E aí eu fico pensando o quanto às vezes o que o marketing pede que a gente fale, né? Ele vai contra aquilo que a gente de fato pode entregar no consultório, né? Que é isso que você falou, né? De que você consegue fazer, é só querer que é possível, acorde cedo e produza, sendo que a gente vai, vamos lá, pacientes deprimidos, pacientes com transtornos de personalidade, uma dificuldade brutal de se organizar, uma dificuldade brutal de ter energia para fazer as coisas. E aí eles ficam vendo a gente também postando coisas que fazem com que eles se sintam também piores, né? Então, são muitos pontos que a gente vai ter que discutir, que vão fazer parte da nossa jornada enquanto terapeutas. E aí também, como a gente sempre falou, a coisa do qual é o público que eu vou atender, né? E eu vejo que se a gente vai atender um público muito grave, né, com transtornos de personalidade, pacientes com dependência química, por exemplo, a gente não pode estar com as nossas redes sociais, com a nossa vida totalmente aberta, sem ponderar o efeito que gera do outro lado, sendo esse outro nosso paciente. Né? Então... Basta pegar um exemplo bem simples, né, Cris? Trabalha com dependência química e posta uma foto do vinhozinho da sexta-noite. Não tem nada de errado no vinhozinho da sexta-noite. Não, nada. Tu não é dependente químico, o problema é que tu atende um paciente que é. Isso é gatilho para ele, né? Então, são vários exemplozinhos, né? Exatamente. E aí, essas coisas, elas vão gerando uma frustração. E aí, se a gente for pensar no grande objetivo do marketing, de uma das grandes partes positivas do marketing, que é o fortalecimento da psicologia, a desmistificação do papel do terapeuta enquanto uma pessoa que cuida só de loucos. Se a gente não cuidar com isso, o tiro vai sair pela culatra. Porque a gente vai ser muito irresponsável, porque uma coisa a gente
poder ser autêntico, sim, a gente poder falar das nossas dores com os pacientes, tudo que a gente traz dentro do consultório. Outra coisa é a gente não ter responsabilidade afetiva com pessoas que estão em lugares de muita fragilidade, como os nossos pacientes estão e como nós, por vezes, estivemos também, né? Então, eu acho que são muitas e muitas reflexões que vão além do ter ou não ter paciente, né? Uma vez que eu tenho, eu tô apto para atender esse caso, eu tô preparado, né? Eu me dediquei tempo suficiente para estudar e para dar conta da demanda dessa pessoa. E a partir do momento que eu tô dando conta, que eu tô atendendo essa pessoa, o que eu tô produzindo lá e esse meu paciente tá vendo, não tá afetando e não tá ferindo ele, será? Tô vendo que o pessoal comentou bastante disso. Acho que é uma coisa que pegou aí, né, sim, Lu? várias pessoas super te elogiaram, falaram que é muito bom esse ponto, reforçaram, né, que reforça o esquema de fracasso, de efetividade. Nossa. Aí a Carol botou, né, o marketing também, ele pede frases simples, muito imperativas e que a gente sabe que não dá conta da complexidade, né? A Maria Alice falou, tem profissionais vendendo fórmulas rápidas, mágicas, isso é muito tóxico. Eu ia falar, né? me crucifiquem, né, gente? Mas vamos pensar, a gente que trabalha com esquemas e com a TCC, acho que muita gente que está aqui tem familiaridade com essas abordagens. E aí a gente fala de reparentalização, de acolhimento, de técnicas vivenciais. E aí eu vou fazer uma comparação dessas frases simplistas do marketing com aquelas imersões de coaching, né? Que você vai passar o final de semana. 3 dias de imersão, de sexta a domingo, com muita música, com muita validação, com técnicas vivenciais, o que é perigosíssimo, né? De 2.000 pessoas numa técnica vivencial, conectando com dores, mas enfim, vamos fora os casos que são graves e acontecem ali no meio do caminho, todo mundo sai daquele final de semana mudado. Porque eu tive um final de semana de abraço, de afeto, de alegria, né? Minha ocitocina tá disparada, dopamina, né? Tô com meus hormôniozinhos lá, tudo a mil, né? Pensando ainda mais nessa coisa da pandemia, da gente entrar às vezes num grupo de autoajuda e esse grupo ser um grupo de elogio, de vamos lá, bora, vamos levantar cedo. Também não quero, por favor, nunca desvalorizar a profissão do personal trainer, tá? Mas como por vezes a gente contrata um personal trainer, não necessariamente porque ele tá sabendo fazer um movimento, mas só porque ele vai vir e ficar assim, ó, vamos, né? Para ajudar a gente. Só que isso não sustenta. Se eu deixo de contratar o personal, eu não vou fazer exercício. Se eu deixo de falar essas frases mágicas depois daquele final de semana, o quanto efetivamente aquele paciente teve terapia. Perfeito. E aí entra uma coisa, né, que eu fico pensando também, a gente tá falando dos pacientes, né, do impacto disso nos nossos pacientes, e eu fiquei pensando no impacto disso nos nossos colegas, entre nós, sabe, gente? Porque eu fico pensando, eu e a Cris, a gente tem alguns que a gente brinca ranços, né, da internet clássicos. Obviamente, a gente não vai compartilhar aqui quais são, mas tem algumas pessoas que a gente, né, realmente se incomoda com os perfis. E quando a gente vai analisar esses perfis, o que acontece? São pessoas que são muito bem-sucedidas, elas são muito felizes, né? Elas têm um casamento perfeito, elas são magras, elas são maravilhosas. Né? E elas ganham dinheiro. Os maridos aceitam tirar foto, gente. Os maridos eles fazem book, né? Eu nunca vi. O meu tá lá escondido no quarto. Primeiro que eu tenho, né? Tem gente que não tem, fazer o quê, né? Faz parte da vida. Eu não tenho marido, eu tenho um namorado. Se eu tirar uma foto dele e postar na internet, no dia seguinte, ele some. Exatamente. Então, pensem nisso, tá? Daí a gente tá pegando essa pessoa. Essa pessoa que eu pensei na minha cabecinha, ela tem mais de 60 mil seguidores. Essa pessoa, eu tenho certeza, quem me conhece mais de pertinho sabe que nem sempre, infelizmente, a minha autoestima é tão maravilhosa assim como eu acho que, né, merecia que tivesse depois de tanto tempo de terapia. E eu tenho certeza que a minha trajetória ela tem muito mais coisas interessantes que a dela. E eu me senti um lixo
vendo aquela. Ouvindo assim, cara, ela tem um casamento muito feliz. Eu pensei, nossa, eu volto meio que um monte de briga, né? Do capiroto. Ela é, né, muito feliz o tempo todo. Eu falei, nossa, eu sou muito mal-humorada em vários momentos. Então, aquilo não é verdade, mas aquilo impacta na gente, faz a gente se sentir mal. E isso faz com que a gente crie uma fantasia de que todos os colegas estão muito bem sucedidos e com carreiras brilhantes e com coisas fantásticas. E a gente que não tá, a gente tá lá, né, correndo atrás, fazendo as coisas, morrendo de medo, com inseguranças, mas a outra pessoa, não, nossa, não existe esquema, já curou todos, né? Não tem nada. Então, isso nos preocupa também muito, porque como vocês sabem, quem já nos conhece, já acompanha nosso trabalho, a gente quer no portal, entre muitas coisas, construir uma comunidade de terapeutas. A gente quer um grupo de terapeutas que sejam próximos, unidos, que queiram fazer uma rede de network baseada em ética, em troca, em não julgamento e, acima de tudo, em não comparação. Né? E não ficar nessa noia, né? De que, então, meu Deus, né? Assim, se a pessoa tem essa carreira maravilhosa e eu tô lá nadando, como assim? Né? Que injusto. E que pouco real. Duvido que essa pessoa não briga, que não é mal-humorada. Duvido que essa pessoa não tem dias ruins. Tanto que eu e a Cris, a gente até brinca que a gente fala muitas vezes, né? E para supervisionando os alunos, pacientes, que a gente é muito vida real, assim, e eu acho que isso é uma coisa que eu noto que nos aproxima muito, porque a gente fala mesmo, né? Os meus pacientes sabem que, nossa, de vida perfeita minha não tem nada. E é isso que conecta as pessoas, não é aquela coisa, aquilo causa admiração barra comparação de inferioridade que a gente sente. Aquilo não é uma conexão real. E não só sobre a vida, né, gente, mas sobre conhecimento. Poxa, é tanta coisa pra gente estudar, tanta coisa que a gente não sabe. E aí a gente às vezes fica com vergonha de perguntar porque a gente se sente julgado, né? Então, umas coisas, por exemplo, na reunião da clínica, a gente está estudando um livro lá do Reis, do Hoffman, da terapia cognitiva baseada em processos. Dificílimo, um livro super difícil de processar, de entender. E aí tem uns princípios básicos de comportamental, gente, que eu simplesmente não consigo lembrar, eu não consigo diferenciar o operante do contingente. E aí e você vê que tem um medo da gente poder pedir ajuda, né? E uma das coisas que é mais legal que eu e a Lu temos é que a gente pode, sinceramente, pedir ajuda uma para outra e dizer assim, cara, eu não consigo lembrar um conceito muito básico. Tipo, cara, eu não sei falar uma palavra, sabe? Assim, ó, por favor, me ajude a traduzir uma palavra que eu não sei o que significa. E a gente só ajuda. E tá tudo bem. E é isso que a gente quer muito poder trazer. O portal, a gente vai ter aula muito básica e que de básico às vezes não tem nada, gente. Assim, quem lembra necessariamente em terapia de esquemas tem lá um parágrafo que diz falando comparando com os preceitos básicos de Piaget. Aí a gente lê aquele parágrafo e passa, se aprofunda, estuda esquemas e meio que finge que a gente lembra muito, muito claramente do terceiro período de todos os estágios de Piaget. Excelente quem lembra, maravilhoso. Por favor, se manifeste e ensine pra gente, porque não necessariamente a gente consegue lembrar de tudo sempre. Né, Lu? Bem isso, perfeito. A Mariana falou uma coisa que tem tudo a ver, eu acho, com o que eu tava pensando em dizer, que a gente tá chegando ao final da live, né? Daqui a pouquinho vai aparecer para mim os 2 minutos restantes, mas que falta, né? Falta tempo para falar tanta coisa, e com certeza, assim, a gente vendo que vocês, né, gostaram e se animaram de ter essa conversa com a gente, eu acho que vai ter repeteco. Aliás, já ia ter repeteco semana que vem, que a gente vai divulgar para vocês a live da semana que vem, que tem tudo a ver com isso, é uma continuidade com certeza, mas eu acho que a gente tem que com certeza continuar fomentando essas conversas e trocando, e que legal ver que a gente tem 30 pessoas aqui que pensam como a gente está pensando e que querem discutir essas coisas, que querem pensar a sua saúde mental no meio disso tudo, que querem problematizar se isso faz sentido, ou se faz sentido, quando faz sentido, como faz sentido, de que maneira, né? Então, de novo, não é demonizar, mas é refletir, né? Nós somos psicólogos, nós somos agentes de mudança social, a gente precisa refletir, precisa ter consciência, precisa entender o que está acontecendo, né? E isso é o que a gente mais pode estar fazendo, né? Então, a gente, enfim, queria agradecer. Autocompaixão real, né, gente? Vamos praticar autocompaixão mesmo? Tipo, tá tudo bem? Faz parte.
né? É um processo, a gente entra nos ciclos e a gente precisa sair deles, porque a pandemia tá osso, né, gente? E tá tornando isso tudo muito mais grave, muito mais difícil para nós também. As telas cansam, não faz bem, a gente precisa dar uma Precisa respirar. mesmo. Precisa mesmo. Precisa mesmo. Fofas, lindas, todos os comentários de todo mundo. Ai, a gente queria muito dizer que a gente ficou muito feliz. A gente não tinha nenhuma expectativa. A gente achava, inclusive, que talvez a gente fosse falar para 3 pessoas. Então, ter 30 pessoas aqui com a gente está sendo assim, incrível. A gente está muito animadas. Eu tenho vontade, eu e a Cris, a gente tem vontade de ficar aqui mais 10 minutos só para contar do portal, porque por enquanto vocês ainda não sabem muitas coisas, né? Mas enfim, mas assim, o spoiler é que isso tem tudo a ver com o que a gente quer lá dentro, né? E Tem que a gente vai falar muito da próxima vez, né? Sobre como se estabelecer sem isso, né? Como que a nossa jornada foi, dar algumas dicas. As meninas falaram lá no começo de coisas de ordem prática mesmo, né? Como que a gente se organiza, como que a gente se planeja, como que é a vida, hoje no Globo Repórter, né? Como é a vida do terapeuta sem Instagram, né? O que come, onde vivem, né? É isso que a gente quer falar com vocês um pouquinho no nosso próximo encontro, né? Pra gente poder pensar juntos. Exatamente. Então, a gente queria de novo muito agradecer a presença de todo mundo que ficou até o final, de vocês terem comentado. É muito ansiogênico, às vezes, fazer live. Então, assim, vocês terem interagido com a gente torna tudo mais fácil. Eu falo por mim, eu já sou mais macaca velha nas lives, mas a Cris, ela que tá quase, né, tá quase debutando. Então... A Rosane entrou ali, ela sabe o que foi para gravar o vídeo que ela queria que eu gravasse lá, Maria. Mas vamos lá, estamos na luta. Mas na luta dentro do meu limite, respeitando, né, os meus objetivos. Exatamente. Convido vocês a fazer o mesmo, gente. Isso mesmo. Então, uma ótima noite para todo mundo. De novo, muito obrigada por terem participado e com certeza semana que vem a gente tem mais essa conversa. Beijão. Beijo, amiga. Maravilhoso falar